todos aqui presentes. Damos boas-vindas a você também, minha irmã, meu irmão, que possa vir a assistir a esse nosso encontro em algum momento no futuro, uma vez que essas gravações, no momento, não estão sendo ao vivo, mas as gravações então mais uma reunião pública para o estudo da doutrina espírita, do que reunidas, como sempre fazemos, vamos à leitura da reunião, página de preparação, que é efetivamente a página que nos predispõe à prece inicial que irá se seguir, e também ao estudo que será desenvolvido na noite de hoje. Nossa página de abertura fazemos recorrendo ao livro Busca e Acharás, da mediunidade de Chico André Luiz e Emmanuel. Fazemos a leitura sequencial, então estamos hoje no capítulo 23, que é assinado por Emmanuel. O capítulo 23, sim, essa criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora. Que seria da pedra sem martelo que a burile? Não fujas à presença de quem te humilha e fere. Deus que palpita em ti, vive também nos outros. Quem te bate ou injuria, vem ensinar-te o amor, Deus te libertará. Observa que não estás em busca do teu evangelho de amor, hoje melhor compreender as palavras dos espíritos, desses educadores que vieram trabalhar nessa seara, possam chegar facilmente à nossa compreensão, possamos assimilar, meditar profundamente, trazer para dentro de nós, podendo assim gravar estas lições e assim poder manifestar um novo modo de pensar, um novo modo de ver no mundo, segundo esse teu evangelho de amor e de fraternidade. Jesus, nós te pedimos que envolva a todos os irmãos e irmãs, frequentadores, trabalhadores desta casa e das demais, que por algum motivo não possam estar hoje conosco, mas que recebam as nossas vibrações de carinho, revitalizando, reanimando-os para a luta diária, trazidos pelos nossos dirigentes para também aprender
para também conosco estudar. Nós agradecemos a amizade e a confiança e pedimos a Deus que seja proveitoso para todos nós, tudo que vamos ouvir na noite de hoje. Assim, Jesus, em nome da espiritualidade amiga da casa de Gabriel, e, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Pronto, chegando aqui de volta, pedindo a compreensão e a paciência de todos mais uma vez. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Ivanete, Letícia. Paulo, nosso amigo lá das reuniões presenciais da casa, hoje aqui também se unindo a nós. Irani também, que foi chegando aí. Então, pessoal, de vez em quando, se eu desaparecer, é exatamente por isso. Essas quedas que têm acontecido repentinas, eu já não estou assim muito sabendo como resolver. Mas vamos em frente. Nós estamos no mês, porque nós convidamos as pessoas e cada um, de acordo com o seu sentimento, com a sua intuição, escolhe episódios do Boa Nova para vir contar ao sabor da sua emotividade e também para comentar. O episódio que me tocou para partilhar com os amigos hoje é o episódio que está no Capiração do Horto. Então, passo nesse momento a compartilhar com vocês o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, reúne cerca de 30 episódios passados à época de Jesus, no convívio com seus apóstolos. Então, vai falar desde a sua chegada, algumas passagens marcantes da sua vida que estão nas Escrituras, porém com alguns detalhes mais, porque, sendo uma psicografia, tem essa condição de pesquisar mais detalhes, né? Então, a oração do horto, embora a gente esteja no mês do Natal, que é nascimento, esse episódio me tocou. Acho que no final cada um vai entender o porquê. É um episódio que se reporta aos momentos finais daquela encarnação de Jesus na Terra. E note bem que nós temos o cuidado de falar encarnação, porque em relação ao planeta Terra, Jesus não reencarnou, e sim encarnou aqui suas encarnações muito antes da Terra existir. Foi criado simples e ignorante, como todos nós, e chegou até onde chegou pela eternidade para trás, a se perder no tempo. Mas na Terra, com o corpo físico na Terra, foi uma única existência corporal. Então, nós sempre temos esse cuidado
de dizer a encarnação. Então, Jesus estava nos últimos momentos daquela encarnação, quando ocorre esse episódio que Humberto de Campos intitulou A Oração do Horto, que eu passo, então, a narrar com vocês. Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, depois eu vou passar onde é que estão os versículos, tudo direitinho. Jesus tomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João, no capítulo 17. Pai Santo, e eu peço aos irmãos que se compenetrem dessa oração de Jesus, tal como está aqui narrada por Humberto de Campos. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Então, Jesus orando, se preparando para o momento que se aproximava da crucificação. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, ainda eram os 12 discípulos ali, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Então, Jesus falando com Deus: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Lhes dei, provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te, particularmente por eles, justamente esses mais próximos, né, os discípulos e outras personalidades do Evangelho. Peço-te particularmente por eles, pelo esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Então, Jesus, sabendo que a continuidade do Evangelho pesaria sobre eles, que continuariam no mundo. Então, ele disse: peço por todos, mas particularmente por esses, que vão levar o eterno, para que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que, nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções. Quer dizer, aqueles que fossem abraçar o Evangelho estariam no mundo sem aderir às ilusões desse mundo. E é difícil, porque a gente fica logo taxado como uma pessoa esquisita, excêntrica, né? Porque a gente quer seguir não a moda, né? O comportamento da moda, mas a gente quer se pautar a conduta pelos preceitos do Evangelho. Então, quanto mais, isso nós, trânsfugas da lei, quanto mais lá os discípulos, né, que tiveram que realmente pagar com a vida esse tributo. Então, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, porque ele ia partir e os discípulos teriam que continuar cultivando a alegria cristã, a alegria de viver. O futuro está cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino
que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus termina a oração acompanhada de um profundo silêncio, né? Os 12 estavam ali com ele. Então, Jesus se retira dali, levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Os outros se dispersam e Judas sai a passo rápido. Nós sabemos para onde, infelizmente. Há também uma passagem sobre Judas, que nos ajuda a compreender que não é que ele vendeu o mestre por 30 moedas. Ele aceitou as moedas num acordo, achando que Jesus ia aproveitar a oportunidade para dar a grande reviravolta, a revolução. Ele não entendeu nada, né? Se equivocou completamente. Mas hoje o capítulo não é para Judas, não. É para esse momento aqui da oração no horto. Então, Jesus levou os 3 com ele para o Monte das Oliveiras. Os outros se dispersaram e Judas foi se encaminhar para aqueles com quem ele tinha feito aquele nefasto acordo. O crepúsculo começava a cair e, apesar do sol da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. E o frio também da alma já se aproximando, né, com toda a ocorrência da prisão, né, e depois da crucificação. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte. Então eles se sentaram e Jesus começou a falar só com esses 3. Reparem, são os mesmos 3, Pedro, Tiago e João, que ele também tinha levado para o Monte Tabor. E os 3 assistiram ao fenômeno da transfiguração, onde as vestes ficaram resplandecentes, e Jesus conversou com 2 espíritos desencarnados, Moisés e Elias. Esse diálogo está narrado no Evangelho de João. Então fica claro nas Escrituras que os desencarnados voltam sim e conversam com os que estão nesse plano. Jesus conversava não com anjo ou com a voz de Deus, não. Jesus no Tabor se transfigurou e conversou com os já desencarnados havia muito tempo, Elias e Moisés. E eram esses mesmos 3. Então vê que esses 3, dos 12 escolhidos, esses 3, que sempre que tinha alguma coisa mais importante, Jesus chamava esses 3, Pedro, João e Tiago. Então virou para os 3 e falou: esta é a minha última hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E assim dizendo, se afastou a pequena distância, onde permaneceu em prece. Então pediu que os 3 ficassem em prece, e ele também se afastou um pouquinho e ficou em prece. Então, João, observando isso, virou para os outros 2 companheiros e falou: oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, porque se ele nos trouxe aqui só nós 3, em sua companhia, isso deve indicar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança, nosso auxílio. Então, já que ele chamou nós 3, puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que conseguissem entender o motivo, adormeceram no curso. Aqui ninguém aconteceu isso, né? De começar a orar, fazer uma prece já na hora de dormir, outro dia. Aqui ninguém faz isso, né? Pois é. Os discípulos também começaram a orar e caíram no sono.
entendei que vigiasseis, não podereis velar comigo um minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, conhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que naquele momento de prece tinha sido visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Então Jesus entrou em comunhão e sabia que era necessário que eles também entrassem em comunhão para os próximos momentos, as próximas horas difíceis que eles iriam enfrentar. Mais uma vez, pediu que eles orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: não conseguistes, então, orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra, e já era noite, né? Então já tinha anoitecido. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, quer dizer, eles já estavam ali indo começar a se explicar de novo, se desculpar, chegou um grupo de soldados, algumas pessoas, e Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depositou na fronte do mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem demonstrar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se fosse um assaltante vulgar. Depois das ocorrências que estão descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé, quer dizer, recuaram diante daquela turba enfurecida. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-los, quer dizer, medraram, né, de que também fossem capturados. Tudo isso depois passou, porque de fato eles foram, né? Mas naquele momento eles realmente recuaram, temerosos do que poderia acontecer com eles. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria, com exceção do filho de Zebedeu, ou seja, João, que era praticamente um menino, né? Era o mais jovenzinho ali, era um adolescente, de seus 17 anos, que se conservou ao lado de Maria até o último instante. Todos os outros que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Quer dizer, justamente aqueles que já eram homens, né? Todos fugiram. Só João, que era o mais jovem, inexperiente, um menino, ficou ao lado de Maria e não se afastou do local da crucificação. Receosos da perseguição, alguns se esconderam em cercas, quer dizer, trocaram de roupa para não serem reconhecidos, seguiam de longe o inesquecível cortejo, por outro lado, o temor. O Messias, no entanto,
coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Não é para qualquer um. Nenhuma reprovação, nenhuma queixa. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas, quer dizer, não censurou os amigos que o abandonaram, que fugiram, sabendo que cada um teria sua hora, o seu momento de amadurecer e mostrar o testemunho da sua fé. Não era aquele ainda o momento. Mas, falando com as mulheres, guardaram diante daqueles soldados, diante da tumba, e ficaram aos pés da cruz, chorando e gritando e pedindo pela sua vida, ao lado da sua mãezinha, Maria, e do único apóstolo que não fugiu, que foi João. Então, Jesus, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente, menos branda, contradissesse a sua tarefa purificadora de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu lá de cima da cruz. Os discípulos continuaram subjugados, esmagados pela dúvida e pelo temor. Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões de costume, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Foi entrando num torpor, num transe. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava.
Toda a sua figura se destacava na sombra com divino esplendor, precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade ou a minha solitude, um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela, a minha solidão, significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de subir sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Daqui por diante, pois, individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. E aqui termina a exposição desse episódio de hoje, a oração no horto, com essa aparição de Jesus no momento em que João meditava, se cobrando porque não havia conseguido permanecer acordado, como o mestre havia recomendado, pegando no sono 2, 3 vezes, apesar da recomendação do pedido do Senhor, tendo acordado e voltado. E quando ele está nessa autoanálise, Jesus aparece e diz: aquela minha solidão em que vocês não conseguiram permanecer acordados orando comigo e dormiram, é também uma lição. O nosso caminho de ascensão espiritual, por mais que nós possamos desfrutar da companhia de amigos, de amores, de pessoas queridas, entes queridos, o nosso caminho de ascensão é individual e, portanto, solitário. Ninguém caminhará os nossos passos. Nós vamos amar, vamos compreender as escolhas diferentes, até muitas vezes ainda, mas Jesus, imortal, de que é assim que tem que ser e que nós não nos atormentemos com isso. Sobre isso, eu gostaria ainda de dividir aqui com as irmãs e os irmãos uma palavra de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, número 87, onde Emmanuel comenta exatamente essa passagem, com o título Por que dormis? Então, ele fala
Congelou um pouquinho aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, só um instante, por favor. Já agradecendo a Matilde pela contribuição. Já vi que a Elisete ergueu a mão ali. Por favor, Elisete, já te passo a palavra, então. Deve ter passado também aquele sentimento, né, que ele estava vivendo para os seus apóstolos. E eu tenho esse hábito, quando eu estou com um problema muito sério, ou então não sei o que está para acontecer, sono mesmo, né? Mas quando me dá sono, eu começo. Aí é aquilo que você leu lá no final: é orar e vigiar. Então é o que eu procuro fazer, orar, mas eu já sei que vem alguma coisa assim que não é agradável para o mundo material, né? Que nós possamos aprender preparação para que nossos espíritos pudessem desligar do mundo material. Então, o que eu sinto é isso. Realmente deve ter sido uma situação filho, é alguém que está numa situação difícil, a gente tenta de Jesus, né? Sentir aquele momento que ele viveria e não podia dar uma palavra e um conforto. Então, a gente não tem outra situação, é dormir, né? Ao menos dormir no nosso espírito tem um pouco assim, já bem trabalhou, como é que se diz, invenção do homem ser dezembro, mas realmente é muito bom de lembrar esse momento de dezembro, né, para que nos dê força para poder encarar essa situação que Jesus diz, que cada um tem o seu momento de realizar aquilo que foi destinado a fazer, que é servir ao bem. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aqui falar, a nossa amiga Matilde também. Muito obrigado. Pensei que você fosse falar a todos. Muito obrigado.
Deixa eu abrir aqui. Acho que abriu meu microfone, eu tenho sempre que esperar descongelar aqui, né? Igual descongelar a geladeira velha, descongelar também minha tela aqui. Mas, Paulo, te agradeço a participação aí com a gente, né? A gente brinca assim, justamente é para isso mesmo, né? A gente ir se integrando, e a gente aqui fazer parte, né, desse pequeno grupo, essa pequena família. É isso mesmo, não tem cerimônia. E o parecer de cada um é importante, porque na doutrina espírita não existe sacerdote, não existe professor de doutrina espírita, existe um grupo de pessoas que se empenha em estudar. Quem se sente um pouquinho mais seguro, vem, fala, lê, tenta, outro dá a sua visão, e todo mundo ganha. Né? Em vez de facilitar a vida, melhorar a situação, piora. Então, vamos nós, né, querida? A gente vai aprendendo tudo. Eu já estou no segundo turno, digamos assim, né? Filhos, netos, então eu quero o melhor para eles e tem que segurar as pontas, digamos assim, para não perder esse ambiente, mesmo porque cria uma situação para quem vai contra mim. Porque eu sou querida, entendeu? Graças a Deus, né? Talvez, como eu disse para um amigo, talvez eu não mereça isso tudo. Eu falei, merece sim. Eu sempre te observei, você deu apoio aos seus pais, vinha do sul sempre dando apoio, eu já moro aqui já há um tempo, né? E foi um vai e vem, enfim, né? Dando esse apoio, mesmo com meus filhos ainda crianças, né, necessitados. Mas sempre tem alguém que dá um apoio, que entra na situação, como a Jaqueline colocou, e a gente tem como é que se diz, um carinho, uma maneira até de não atropelar tanto aquele momento, né, que é difícil. Mas vamos nós, né, querida? Aí que entra a fé, a perseverança, sabendo que nós nunca estamos sós, né? Mas isso já foi falado. Obrigada de novo, vou deixar a vez para outros, que eu sempre aprendo muito, tenho que falar menos e ouvir mais. Obrigada, Matilde. Tudo isso é aprendizado de aproveitar um espaço como esse, falar mais, falar menos. Quanto que a gente já se harmonizou, quanto nós aprendemos a nos ajustar a tudo, a esse modo, ajustar uns aos outros, porque nós miramos no propósito. Então, eu te agradeço muito essas palavras carinhosas. Vou passar agora para Elisete. Flávia. É a Flávia? Então, então tá. Então, Flávia já foi convocada. Mas, vamos lá, só para eu entender.
O amigo declarado é hoje, a semana que vem? Eu tô confusa. Amigo declarado semana que vem. Hoje a gente está abrindo para a palavra de boa nova que você queira deixar para o coletivo. Então são 2 amigos declarados, o conjunto e o individual. É isso aí. Como preferir. O que eu posso dizer desse grupo? Esse grupo é tudo, gente. A gente veio firme e forte aí desde a pandemia, não deixou a peteca cair, o grupo diminuiu um pouquinho, porque outros foram para presencial, outros foram para os seus dia a dia, né, seus trabalhos. E eu tenho certeza que para o ano que vem tudo se reconfigura e esse grupo vai aumentar, entendeu? Porque eu vejo que todos estão muito saudosos, todo mundo tem saudade desse momento. E assim, hoje em dia eu não consigo me ver sem esse momento da segunda-feira, entendeu? Por mais cansada que eu esteja, só que quando não dá mesmo, né? Eu procuro assistir, minha mãe vem aqui, a gente assiste juntas, né? E é o que eu falei há 4 anos atrás, é uma realização de um sonho, né? Tá estudando aqui com a minha mãe o Evangelho, né? A palavra de Jesus, todo esse ensinamento espírita que é infinito, né? É simples, mas ele tem que ser repetido, ensinado, a gente vai pegando aos pouquinhos, porque apesar de simples, ele é transformador, né? E toda transformação, ela não é imediata, ela vai acontecendo, né? Então, assim, e eu desejo ao grupo, assim, tudo de bom, espero que voltem, todo mundo volte, todo mundo consiga acertar os seus afazeres e volte para cá, que eu tô com saudade de muita gente aí. Obrigada, Flávia. Realmente as suas palavras renovam, eu acho que renova a vitalidade de cada um aqui que está ouvindo. Acho que é a verdade para todos nós, ninguém aqui de nós que permanecemos, principalmente, né? Não falando, não desmerecendo os outros, porque a vida chama também, né? Para outras funções, compromissos. Mas acho que aqui também ninguém se imagina tão cedo sem esse encontro de segunda-feira. Aqui a gente para, a gente descansa um pouco a cabeça das coisas. Vem aqui e escuta. Tudo bem que ultimamente escutar toda semana a mesma voz, né, falando, não sei. Mas, de qualquer maneira, esqueçam quem está falando e atenta no conteúdo. Porque eu não estou vindo aqui para falar minhas ideias, eu estou tentando transmitir o que está nos livros, né? E se não tiver outra pessoa, porque às vezes fica um pouco difícil chamar a gente toda segunda-feira, a gente vai com o que tem, né? O que temos para hoje, né? Mas muito obrigada, Flávia, por fazer essa injeção de ânimo, né? Dizer a verdade, né? Que nós somos saudosos, sim. Que nós amamos estar aqui, sim. Nós amamos esse grupo que a gente constrói no dia a dia. 4 anos, né? Para onde a gente tá indo aí, completar 4 anos. Quem diria um curso superior? É uma faculdade, se for pensar bem, é um curso, né? Então, não é brincadeira. Mas isso também é sinal de muita estima. E Jesus falou, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então a estima também falou alto. Porque grupo para estudar é o que mais tem pelo mundo afora. Mas nós ficamos aqui junto uns com os outros. Esses uns e outros aqui, né? Então eu quero agradecer também a tua fala. Muito obrigada. Mas olha, ainda quero escutar Irani, Letícia, né? Ivanete, a chamadinha aí, né? Faltou o Silvio aí para chegar. Ia ser o primeiro que eu ia chamar. Ai, meu Deus. Deixa, por favor, a sua palavrinha aí de boa nova, né? De bom Natal, de palavras de bom ânimo, né? Para o conjunto. Cadê a Irani? A Elisete está com a mãozinha levantada. Ela te passou a vez. Então, vou trazer de volta, mas é porque tem o pessoal que já se pegou para falar. Tem gente que a gente tem que chamar. Então, Elisete,
tá na convocação aí, convocada pela Flávia, ela devolveu a convocação. Então fala, Elisete. Olha, como eu comecei já antecipadamente falando, eu sei que é uma invenção humana o Natal em dezembro, mas realmente ele funciona, né? Porque é uma atmosfera, é um bem-estar que todos nós sentimos. Parece que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas eu sempre disse para os meus filhos que Natal é todo dia e eu procuro viver dessa maneira. Então, eu gostaria de ter um artifício, um jeito de ser para passar isso que eu vou falar com vocês. Eu vi, tem mais ou menos 4 a 5 meses, um texto lá de São Luís, lá, Frei Luís, uma frase assim: faça agora o seu melhor futuro da existência. E eu vivi sempre assim, que é muito bom a gente construir conscientemente no presente um futuro abençoado. Então, eu muitas das vezes também, quando eu percebo que eu estou vivendo esse momento muito feliz, como que ele falou muito bem no princípio, que todos nós podemos dizer que somos bem-aventurados, porque a gente não consegue ver o outro, né? Então, somos bem-aventurados. Então, eu, por exemplo, quando eu estou me sentindo muito feliz, eu digo, ó Deus, irradie isso que eu estou sentindo para aqueles que estão mais necessitados. Então, o que eu posso pedir para esse grupo aqui, tão amigo, de toda semana? Que vocês consigam fazer isso, cada um do seu jeito, tá? Isso aí de irradiar o bem-estar. E muita gente tem até vergonha de ficar assim, puxa, eu sou tão feliz, como é que eu posso estar feliz com o mundo do jeito que está? Olha, se nós não sentimos essa felicidade, o mundo não aguenta. Nós percebemos que o nosso mundo é uma balança. Tem hora que o prato está em cima, está embaixo, né? Um em cima, outro embaixo, nessa constância. A gente não sabe que lado nós estaremos, né? Então vamos vibrar sempre por esses irmãos que estão passando situações muito difíceis, mas eu não sei explicar o porquê. Mas nós estamos diferentes. Nós, às vezes, estamos passando uma situação difícil, mas por nós vivermos nesse ambiente, gerando sempre vibrações constantes de ajuda um para os outros, né? Boa noite que nós damos, boa semana, a gente sente aquela alegria, e é verdadeira. Então isso fica no ar, né? Fica no fluido cósmico universal que constantemente atravessa espaços mínimos, né? Porque a gente sabe que não existe, nós estamos sobre nossa amiga Matilde está no Rio Grande do Sul, a nossa amiga Letícia está em Campos, e aí vai, não sei falar todas, viu? Mas então, desculpa eu não saber falar as outras, mas sejam felizes, apesar de ver o mundo do jeito que está, porque é através dessa força que nós conseguimos ver o nosso melhor, a nossa graça que estamos recebendo e poder passar para aqueles que estão em aflição. Porque realmente a gente só consegue ver Deus, sentir Deus na alegria. No sofrimento é bem complicado. Por isso, muito obrigado por eu compartilhar com vocês. Viver esse momento, tá? É um momento feliz. Muita paz para todos. Feliz Natal para todos. E sejamos sempre crianças, deixando o nosso menino Jesus coordenar nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. É Natal. Que bom, Elisete, que bom. Sejam felizes, né? Jesus fez um sermão dizendo isso, bem-aventurados, né? É muito bonito, realmente. Ivanete levantou a mão, já passo a palavra a ela. Obrigada, Elisete. Ivanete, estamos te ouvindo. Boa noite. Elisete me emocionou muito agora, como todas as outras, a Flávia, a Matilde. Eu quero dizer que o Gabriel encontra uma palavra muito forte para esse nosso encontro: acolhimento.
há 4 anos, conheci por intermédio de Gracinha. Minha filha também sempre ao meu lado acompanhando. Agora ela ficou maior de idade, já que ele me deu maioridade a ela resta dela mesma. E acolhimento, dias difíceis, que a gente tem que estar na luta para a nossa reforma íntima diária, né? Para poder continuar seguindo o exemplo do Cristo. E tem dias difíceis, a gente fica amuado, assim, principalmente a mãe, né? Quando às vezes o filho não está muito bem. Mas aí chega segunda-feira à noite, a gente encontra Gabriel, o anjo Gabriel. Gabriel fala certinho ao nosso coração. Enquanto nós, né, pudermos estarmos aqui, eu puder, Deus permita, estarei com vocês. Estarei com o Gabriel. Maria Madalena também. Então eu tenho muita gratidão e acolhimento. E esse acolhimento não pode vir sem ter acompanhamento de amor, né? É isso. Agradecer. Aqui eu vejo rostos que parece que são minhas amigas há muito tempo, que a gente se conhece pessoalmente. Eu me sinto muito à vontade. Não para falar muito, que eu tenho um problema de esquecimento. De repente eu esqueço o que eu vou dizer, mas está dando para falar agora. Tá bom? Se eu já puder dizer, um bom Natal, muita luz, muita paz, muito amor. E nunca esquecer que Natal é todo dia. Jesus tem que nascer todos os dias no nosso coração. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, Ivanete. Pode sim, pode e deve desejar bom Natal, que para aqueles que não vierem semana que vem já estão recebendo essa palavra hoje. Por isso que eu pedi que cada um deixasse aqui sua palavra, né? Que se a gente não se encontrar, então para este Natal já está. Agora, quero agradecer e dizer que vocês também nos acolheram. Que acolhimento sem reciprocidade não é acolhimento. É outra coisa qualquer, bonita, mas esse acolhimento, no meu modesto entender, nós fomos muito acolhidas por você, Ivanete, que falou, pela própria Letícia, nos acolheu, a partir do momento que ela vem, entra, ela nos acolhe na vida dela, no pensamento dela, passa a fazer parte. Então, e exatamente como você falou, é um alimento, né? Um alimento. A Flávia também colocou essa simplicidade, mas é uma simplicidade significativa e transformadora. Quantas de vocês já trouxeram, e eu também, né? Aqui para essa sala, momentos, assim, momentos delicados. Agora imagina, a gente sofre, claro, a gente sofre, se angustia, se atormenta. Mas imagina os mesmos problemas sem a gente ter noção nenhuma de nada, de vida espiritual nenhuma, né? Morreu, acabou. Será como que a gente teria passado por esses problemas? Eu não consigo me imaginar não sendo assim. Então eu penso que se isso me faltasse, faltaria tudo. Se isso me faltasse, faltaria tudo. Então era essa corda, né, para a gente ir passando pelo corredor ali, pela pontezinha ali, a pinguela, né? Mas é aquela corda firme, chama-se Jesus, né? E tudo que ele ensinou, né? Realmente não dá, né? Que bom que para nós é o nosso grupinho aqui, né? Pequeno grupo, né? Pequeno, porém sempre aberto, né? Não é grupinho no sentido pejorativo fechado. Grupinho porque é modesto, mas sempre aberto, né, a novos corações. Muito obrigada. Eu queria ver se Letícia e Irani ainda poderiam deixar uma palavra aí pra gente, nem que fosse no chat. Não sei se Irani ainda está nos ouvindo. Ela está na sala, né, o login dela. A Letícia abriu. Pode falar, Letícia.
Tem que abrir aí o microfone. Para mim tá. Isso, agora sim. Oi, abri. Eu não sou muito boa, por incrível que pareça, eu não sou muito boa nas palavras, Sei. mas eu sou grata a Deus, sou grata à nossa querida Gracinha, que já está em outra esfera, e que trouxe para a mamãe, né? Vocês, a mamãe começou, né? Com vocês, e aí agora eu estou junto aqui, né? Aprendendo e aprendendo, né? Tentando aumentar um pouco desses 28 anos meus de existência e desde sempre espírita. E o pouco que eu sei é muito da minha mãe, né? E as casas que desde pequena eu fui e peguei muitos ensinamentos. Então eu só agradeço. Eu não tenho talvez novas coisas ou consiga falar de uma forma clara, né, os ensinamentos, mas eu pego muito para mim e ponho em prática. E o que eu consigo, de certa forma, tá passando para os outros, eu passo. É só isso. Só isso tudo, né? Que bom, mas que bom, meu Deus, que bom te ouvir, né? Como você falou na tua juventude aí, mas uma juventude alicerçada, né? Que você teve essa possibilidade de ter uma juventude alicerçada. Meus filhos, o meu mais velho tem quase a sua idade, está com 26 anos agora. Eu criei os dois, levei para, mas nenhum dos dois quer saber de frequentar nada. O mais velho até nem gosta de assunto de coisa transcendente, assim, não gosta, ele não quer que toque no assunto. O mais novo é o contrário, adora, quer falar, quer perguntar. Outro dia me perguntou do Ayrton Senna, porque a série estava fazendo sucesso, e que Chico Xavier falou sobre ele, aí ele me pergunta, é uma sabatina. Então assim, é o 8 e 80 aqui em casa. Mas o que eu penso que deve ser sua mãe, como eu, como a Elisete, a Matilde, né, as outras mães todas aqui, Flávia também, a mãe dela, que a gente quer isso, é perceber que vocês abraçaram e estão construindo uma caminhada de segurança. Segurança não externa, que não existe, mas a segurança nas escolhas, né? Na conduta que vai eleger, nos valores que vai eleger. E a gente fica muito feliz mesmo, não só eu, acredito, falo em nome de todas aqui. É uma felicidade, a gente vai renovando, vai chegando gente moça, gente nova, e não é nenhum etarismo, tá? Mas é simplesmente a gente perceber que pessoas de diferentes momentos, né, gerações, diferentes momentos, estão aqui, abertas, né, para a troca e para essa amizade fraterna, né, com toda sinceridade, com toda abertura, né? A gente fica muito feliz de te ouvir e vou discordar. Você tem muita palavra, sim, tem bastante, é bem inspirada quando resolve aí nos honrar, né? Nos honrar com essa voz bonita aí, igual da mãe. E eu agradeço muito esse carinho, né? Esse acolhimento que você fez também. Se nós te acolhemos, que bom, mas a gente também se sente muito acolhida por vocês, né? A gente vê como é que vocês abraçaram aqui, não abandonam a gente. E isso faz toda a diferença, viu? Faz toda a diferença. Isso é muito importante. Bom, só faltou Obrigada. A Irani. A gente que agradece, né? Só faltou a Irani, eu não sei se ela não está podendo, se ela não está nos ouvindo, mas a gente deixa à vontade também. Eu falei que eu ia pedir, cada um, se pudesse atender o pedido seria bom, se não, nesse momento não há nenhum problema, porque também nós temos a certeza que o desejo de cada um é o bem. Mesmo que a pessoa nesse momento não possa falar, externar,
Mas quem de nós, nesse instante, não está desejando o bem aqui uns para os outros e para o restante, né, do mundo também? Eu, nesse momento, vou concluindo com esse episódio da oração no horto. Depois eu faço questão de passar para vocês porque o Humberto de Campos, ele calcou essa lição mais do que algumas outras. Ela está bem calcada, quase que literalmente, em trechos originais das Escrituras. E eu até, antes de terminar, gostaria de partilhar, eu queria incentivar, na verdade, né? Olha, a minha Bíblia de estudos é essa, a Bíblia de Jerusalém, que é uma edição da editora Paulus, que era antiga Paulinas. E o diferencial é que foi traduzido dos originais lá no hebraico, lá na língua aramaica, a língua que foi escrita originalmente. Em vez de ser uma tradução do francês, do inglês, é uma tradução para o português diretamente dos originais. Foi um grupo muito cuidadoso que estudou ao longo de algumas décadas, né? Então, a Bíblia é um repositório, né? Para nós que adotamos o cristianismo, não pode nunca ser deixado, porque é a mesma coisa que esquecer as raízes. De onde que vem o cristianismo? Veio sendo preparado desde antes de Jesus. Então é bom que a gente não... porque parece que espírita não lê Bíblia, espírita estuda o Kardec. Pô, mas Kardec veio da onde? Né? Da onde que vem a doutrina? A doutrina consoladora, se Jesus foi que prometeu. Agora, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução maravilhosa, cheia de comentário para ajudar a entender aquelas passagens difíceis, o que significava aquilo, feriado, Páscoa, não sei o que lá. Agora, no dia a dia aqui com vocês, quando precisa, é aquele de bolso, né, que é a distribuição gratuita dos Gideões Internacionais que distribuem, né, até hoje. Essa aqui... Eu estava no colégio, ainda era normalista, em 80 e alguma coisa, né? Eu ganhei a minha na escola e guardei, né? Foi meu primeiro Novo Testamentozinho desse, eu guardei até hoje. Tá até aqui a data lá, 88, não sei se vai dar nem para ver ali, né? Minha letrinha aí, como é que eu era na época, enfim. São coisas, né? É tão bom poder dividir isso com vocês. E de dizer aqui, né? Não alimente essa coisa de que a Bíblia é ultrapassada. Não, a gente ainda nem entende, nem com os espíritos explicando, tem coisa que a gente ainda não entendeu. Aquela passagem assim quer dizer o quê? Então é que a gente não deve deixar. Está cheio de conhecimento, cheio de fenômeno mediúnico, cheio de conhecimento espiritual. Espiritual. Tem coisa que não dá para pegar ali, é o pezinho da letra, né? Aí não serve. Mas para a gente crescer no sentido filosófico, espiritual, é uma maravilha. Então, assim, eu, na minha modéstia, né, assim, por muito pequena que eu seja, né, ser humano mínimo aí, mas a Bíblia de Jerusalém eu recomendo sim, recomendo bastante essa tradução. Quem não tem, adquira. É um investimento que vale a pena, não é tão caro assim, vale muito a pena. Tem o e-book, eu também tenho ela no Kindle, né, da Amazon, e tenho ela assim, conforme eu mostrei. E o gratuito, não posso fazer nada, né, tem que ganhar por aí, igual eu ganhei a minha. Mas vale a pena ter uma Bíblia. E a outra coisa, essa tradução eles falam que foi um trabalho conjunto entre católicos, protestantes e linguistas. Então ela tem muita... vamos dizer assim, fidedignidade aos originais. Bom, tá dado o recado, quem não quiser tudo bem, mas não sabem o que estão perdendo. É uma maravilha, mapa colorido, para mostrar Mesopotâmia, lá onde era, Jerusalém, não sei mais o quê. Então, fica aí o convite para essa viagem, né, nesse mês da Boa Nova. E então... eu não teria mais nada a dizer hoje, que mentira, né? Eu sou tagarela, eu tenho um monte de coisa para dizer toda hora, de deixar, né? Mas acho que para a proposta esgotamos, né? Esgotamos aí o tempo. A gente sempre fica um pouquinho mais em dezembro, né? Então, 8h30, mas acho que tá bom para a gente poder liberar o grupo.
E agradecer mais uma vez a todas as casas aqui representadas, Centro Espírita Amor e Caridade, Maria Madalena. Hoje o Gabriel um pouquinho mais representado, que tivemos aí o Paulo, o NEFA, Núcleo Espírita Francisco de Assis, o Centro Espírita Jesus Maria José, a Casa da Caridade Jesus Peregrino e a Casa da Caridade Felipe Weber, ambas no município de Campos dos Goytacazes, aqui no nosso estado, né, do Rio de Janeiro. E a todas que não estejam representadas, mas que, com seu carinho, têm ajudado o Gabriel a caminhar. Dessa forma, com toda a nossa gratidão, nós vamos concluindo esse encontro de hoje, de Boa Nova, passando a palavra agora para a nossa irmã Elisete, para a terceira e última parte, que é o encerramento de fato, com a prece final, as irradiações, e também pedimos nesse momento para fluidificar a garrafinha com água, o copinho com água, que nós vamos consumir depois, né, de fluidificado, entendendo que também não só a água, como as irradiações, são aquele momento do passe para o nosso refazimento físico e espiritual, mas para que não se transformasse num ato egoísta, nós também irradiamos em favor de toda a humanidade, encarnada e desencarnada, pela paz no nosso planeta. Então, assim, passamos a palavra à nossa irmã Elisete com a graça de Deus. Bem, esse momento é de gratidão, mas realmente esse finalzinho, essa segunda parte, sua voz ficou ótima, ficou tudo bom, ficou tudo do jeito que precisava desde o princípio. Então, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de alegria, de estudo, de trabalho, enfim. Continuamos o ano de 2024 vivendo a benevolência, o amor e a graça do Mestre Jesus. Todos nós estamos mergulhados nessa psicosfera de harmonia, preparada para todos nós todos, sintonizamos nesse momento os nossos corações ao coração da vida. Esse momento é gratidão. E pedimos para participar desses procedimentos simultâneos que ocorrem em vários planos. É um movimento contínuo de amor, o fluido cósmico universal, penetrando nos centros de força coronário e cardíaco do perispírito. Eles agem em uníssono e lançam e suprem os demais centros de força com a energia adequada para qualquer exigência e necessidade do corpo físico. Realiza-se a misericórdia do Senhor em todos nós. Agora é o orvalho divino que percebemos sempre perpassando o líquido cristalino dos copos e garrafas, transformando em água fluidificada, que equilibra a saúde física, mental, moral e espiritual daquele que a ingere. É o plano divino sempre em ação. Temos que dar parabéns aos aniversariantes do mês de dezembro. Nós levamos o mês todo comemorando o Natal, a natividade do Mestre Jesus. Sentimos a iluminação, o amor do menino em toda a psicosfera. É gerada a alegria da manjedoura em nossos corações. Pai amantíssimo, espalhai vossa graça, amor e misericórdia para todos os enfermos do corpo, da mente e da alma. Também para todos aqueles que se movimentam em hospitais, presídios, asílios, orfanatos. Misericórdia, Pai amantíssimo, sustentação para as pessoas em situação de rua, as vítimas de intempéries e violência. E também temos que agradecer, Senhor, pela vossa assistência constante a toda a humanidade. Mensageiros do Mestre Jesus, conscientize a todos os desencarnados, a esse espírito que pratique o bem e o amor ao próximo, e tenham certeza
que estão habitando a morada dos bem-aventurados, construída por cada um deles em seu coração. A gratidão do Grupo Espírito Gabriel ao representante das casas espíritas que, como nós, sustentam o amor gerado. Por hora é Natal, mas como Natal é todo dia e é toda hora, sintamos a alegria dos estudos, as preces e a confraternização realizada por todos nós. Em nome do Pai Nosso, do Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, pedimos permissão à espiritualidade superior do Grupo Espírita Gabriel para encerrar a reunião desta noite. Lembremos-nos sempre, a união com Jesus, sob a sua natividade, faça a prece contínua. Que assim seja, a paz do Senhor em nossos corações. Graças a Deus, Senhor. Paz. Graças a Deus. Com essa prece, então, está encerrada, né, nossa reunião de hoje. Desejando a todos uma ótima semana, uma ótima noite. A Irani apareceu agora aí. Fala com a gente, Irani. A gente pediu para ela dar uma palavrinha. Quer falar, Irani? Eu só tenho que dizer que é uma gratidão pro nosso grupo. É gratidão mesmo. Fico muito feliz dessa nossa reunião. Que Feliz bom. Natal para todos. Que bom. Também. Feliz Natal. Para quem a gente não foi encontrar, tudo de bom, saúde. Obrigada, Irani, pela palavra aí agora, no final. Glória, Flávia, Matilde, Letícia e Ivanete, minha querida companheira Elisete, né? Companheirona aí. Velha companheira. Velha companheira. Eu que sou velha, você não, né? Você conhece no ventre da sua mãe, né? Eu que sou velha, te conheço há muito tempo. Eu não sou não, sou velha nova. Eu sou velha nova. Gente, fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau, meninas.